Vamos lá, simbora, turma, simbora, 29 de setembro, estamos próximos de terminarmos mais um mês, se aproximando aí do Natal, quem diria, o tempo passou voando, hein? 2023 passou bem rapidinho, pelo menos por aqui, é um bom sinal que aproveitamos, vivenciamos, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfica aqui com vocês, diretamente de Recife, Pernambuco. Eu quero hoje conversar sobre uma pauta que eu trouxe para o grupo de Geopolítica, o grupo que eu gravo os podcasts, que é sobre as eleições americanas. Vocês que me acompanham por aqui no dia a dia do Minuto Geográfico vão, durante esse ano e principalmente 2024, perceber que eu sempre vou trazer alguma coisa sobre as eleições americanas, porque nós estamos falando da maior economia do mundo, grande potência do ponto de vista econômico, geopolítico e militar, e é uma eleição que interessa diretamente ao Brasil, já que os Estados Unidos hoje representam a segunda maior parceria comercial nacional. E eu venho dizendo há algum tempo que eu não acredito que Joe Biden ele possa sair candidato. Eu acredito que os democratas devam buscar um outro nome paralelo ou uma alternativa ao Joe Biden, e também não acredito que a sua vice, a Kamala Harris, ela seja candidata. Eu elenquei alguns pontos. O primeiro deles é a idade. Joe Biden tem mais de 40 anos de vida pública, tem uma experiência. Enfim, foi vice, foi senador, mas pelo atual cenário, ele não passa uma credibilidade interna. Saiu uma pesquisa, inclusive entre os democratas, mais de 60% dos democratas defendendo que o partido possa buscar um outro candidato. As pessoas reconhecem que ele seria o candidato natural à reeleição, mas que pela questão da idade e pela desaprovação, o índice de popularidade dele é baixo, o partido deva buscar uma outra candidatura. E a própria vice, a Kamala Harris, ela não conseguiu se projetar diante de uma fraqueza do presidente em vários assuntos externos e domésticos. Ela não conseguiu se projetar, tanto que eu lembro muito bem que durante a campanha, a dupla Biden e a Kamala Harris, essa dupla criticava muito a política migratória defendida pelos republicanos por Donald Trump. Resultado, os democratas que antes criticavam a política republicana de imigração, a fronteira com o México, a crise e o tratamento dispensado aos migrantes, os democratas hoje já defendem abertamente um aperto nas fronteiras, porque viram que o sistema de saúde colapsado, até para a população local, a questão também envolvendo o acesso à educação e outras problemáticas envolvendo as cidades vizinhas, tudo isso deveria ser debatido. Então, eu já trouxe aqui anteriormente a fronteira entre Estados Unidos e México com um fluxo migratório cada vez maior, principalmente pessoas oriundas ali da Venezuela, do Haiti, de outros países, seja da América do Sul, mas também, como eu disse para vocês, da América Central. Então, existe uma rejeição forte, crescente, da base eleitoral e já começam a cogitar. Inclusive, no grupo eu tinha dito, um dos principais defensores de Joe Biden, não sei se alguém entende aqui, mas lá nos Estados Unidos, os jornais se posicionam. É muito diferente aqui do Brasil. Os jornais americanos, durante o processo eleitoral, eles se posicionam abertamente sobre qual candidato eles defendem e o porquê. Os porquês, os motivos. E um colunista do The Washington Post, que é defensor, trazendo para o português o David Inácio, que é um defensor do Joe Biden, dos democratas, ele escreveu um artigo de opinião no qual ele elencou os motivos
que levariam Joe Biden, que deveriam levar Joe Biden a desistir do processo de reeleição, tá? Então, se os próprios defensores do presidente escrevem artigos, é o que eu venho dizendo, vai se concretizar, esse vídeo vai ficar gravado, eu posso errar, mas eu acredito fortemente que Joe Biden sai. Então, o favorito é Trump. Trump vem levando lapada, cipuada dos próprios republicanos. Ele não é uma unanimidade, nunca foi dentro do partido, até porque não se projetou como político, é considerado um ponto fora da curva dentro entre a classe política estadunidense, mas ele é tão favorito que até para os debates das primárias ele diz, eu não vou. E aí, resultado, a partir do momento que ele se ausenta, mesmo que ele fosse, os pré-candidatos que ali estão aproveitam o tempo para criticar Trump, mas ele é o favorito a concorrer pelo Partido Republicano. E pelas pesquisas hoje, algumas colocam Trump com Joe Biden em empate técnico, mas saiu uma pesquisa essa semana colocando Trump 9 a 10 pontos à frente do presidente do Partido Democrata. Qual é a grande questão? Trump ele enfrenta pelo menos quatro processos de ordem criminal. Esses processos poderiam, de certa forma, desgastar a imagem dele, mas mesmo depois de uma fotografia dele detido, preso, ele pagou uma fiança de mais de $200 mil, parece que a popularidade dele é inabalável. O que parece é que o público que vota em Trump, ele dificilmente mudaria de voto por hora. E o que começa a acontecer é uma migração do voto democrata, principalmente pela questão da economia. Porque embora o desemprego esteja num nível baixo, você tem uma inflação, de certa forma, alta, mas desacelerando, você tem ainda um resquício da disparada de preços do ano passado. Todo mundo aqui sabe, não é um fenômeno americano, o Brasil também, os preços tendem a subir numa velocidade gigante, feroz, mas na hora da queda dos preços, parece que a queda ela é mais desacelerada. Tem também as investigações sobre os negócios feitos pelo filho, tá, do presidente. Ele é acusado oficialmente, ele é acusado formalmente, e você também tem um processo de impeachment. O processo sobre o filho a gente já falou aqui anteriormente. Você tem um processo de impeachment que corre no Congresso. Eu não acredito que esse impeachment contra Joe Biden saia assim, que ele vá para frente. Principalmente a partir do momento que ele declarar que não é o candidato, e eu acredito que isso tem que acontecer para ontem, esse processo de impeachment contra ele vai esfriar. Já que esse processo de impeachment, na verdade, é uma tentativa também de demovê-lo da ideia de que ele possa ser o candidato. A grande questão é, quem é que os democratas podem lançar em alternativa a Joe Biden? Tem alguns prefeitos na mira, mas veja, qualquer nome democrata tem que ser lançado agora para se fazer conhecido, porque a eleição já é no próximo ano. Os caras não podem chegar no próximo ano com a novidade entre os democratas, um candidato do nada. Aí, resultado, eu estava vendo aqui uma reportagem que saiu no The Times que defende que um dos candidatos democratas possa ser um sobrinho de John Kennedy, o Robert Kennedy. Esse cara estava com a conta aqui no Instagram suspensa por 2 anos, porque durante a pandemia ele fazia postagens ferozes para torar contra as vacinas, um ativista anti-vacina. Então, assim, ele é um cara muito, mas muito polêmico. Ele chegou a publicar um livro bem polêmico também. Nesse livro ele acusava Bill Gates, que é o cofundador da Microsoft, e Bill Gates foi um ativista pró-vacina, de conluio com a indústria farmacêutica para lucrar com os imunizantes. Ele é um cara bem polêmico, tá? Seria uma queda, esquecendo, não só por essa questão da vacina, mas pelos posicionamentos dele,
seria uma queda no nível eleitoral americano sem precedentes. Mas ele carrega o sobrenome aí do tio. O pai dele foi senador, foi assassinado, o pai dele, Robert, o pai dele, foi assassinado em 1968. 1968, tá? Então, enfim, vamos ver o que isso pode levar para as eleições americanas. Outro ponto também, eu vou ter que sair agora, que eu vou levar as meninas na escola. Quero ver se eu trago para vocês. A União Europeia está querendo endurecer as fronteiras. Endurecer. Vocês sabem que Meloni, a primeira-ministra da Itália, declaradamente ela quer controlar as fronteiras porque diz que essa chegada de imigrantes vem gerando uma sobrecarga no sistema de saúde, vem gerando uma sobrecarga à população local e a política antimigratória tende a associar a chegada dos migrantes com o aumento da violência e outras problemáticas sociais. E há quem discorde disso aí. Por vezes eu também tenho alguns pontos, algumas ponderações em relação a isso. Mas o debate é longo. O que me surpreendeu é que a Alemanha, que sempre teve uma política de portas abertas, chegou a receber 900 mil sírios, acho que no intervalo de um ano. O Olaf Scholz, o chanceler, ele começa também a se aproximar do discurso anti-imigração. Não é que a Alemanha vá fechar as portas, mas a Alemanha está querendo restringir a concessão de asilos. A concessão de asilos. Eu notei duas situações da Alemanha que têm a ver com as eleições. A Alemanha percebeu que os partidos anti-imigração têm crescido. Tem crescido. A população começa a se preocupar com esse fluxo migratório. Berlim e companhia. Berlim e companhia. Então, ajuda humanitária, porém, os impactos que isso vem trazendo para os locais. Habitação e afins, serviços públicos básicos. Ponto 2. A Alemanha acabou de fechar um acordo histórico de 3,5 bi. 3,5 bi de dólares. Está comprando um escudo antimísseis de Israel. De Israel, que tem o melhor sistema antimísseis de defesa aérea do mundo. Coincidência ou não, veja, a partir do momento que eu compro um sistema antimísseis, um sistema de defesa, para a população, talvez parte da população, isso passa uma ideia de que a Alemanha está se cuidando para uma possível futura grande guerra, certo? Ao mesmo tempo que gera críticas, porque gastar 3,5 bi, bora gastar com básico, com dia a dia. Mas esses caras fazem pesquisas de opinião. Eles monitoram os desejos da população. Perto de qualquer processo eleitoral, então, anunciar um escudo antimísseis em meio a uma guerra Rússia e Ucrânia parece que pode acalmar a população local, tá? Fora isso, você tem essa questão das fronteiras, esse endurecimento das fronteiras. A União Europeia, para a gente encerrar, o Parlamento Europeu quer criar uma política migratória única. Eu digo a vocês que é impossível. Eles não seguem. É difícil, com quase 30 países, cada um pensando mais em si do que no coletivo, de conseguirem uma política de coesão em termos de fluxo migratório. Cotas entre países, quantos migrantes cada um deve receber, é cada um por si, tá? Tranquilo? Pessoal, perdão, eu vou ter que sair agora. Eu vou deixar para responder as perguntas nos comentários. Então, quem quiser, por favor, é só mandar, tá bom? Vou ter que levar as meninas aqui e vou embora para Labuta, continuar a luta no trabalho presencial, que é esse trabalho voluntário aqui online. Um beijo para todos vocês, saúde e paz, desejo uma sexta-feira extraordinária e vamos embora moer. Valeu, fui!